Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para mais uma aula nossa aqui de filosofia e hoje a gente vai abordar mais um conceito que é importante, tá? Que é o niilismo, beleza? Tem vários filósofos niilistas, né? Nós já falamos aqui um pouco sobre Sartre, já citamos o Nietzsche, tá? Mas talvez a pessoa que mais se confunda com o termo, digamos assim, né, seja o próprio Nietzsche com a ideia do niilismo, né, que não é ele a criar o termo, talvez não seja ele o primeiro niilista, mas ele acaba por ficar conhecido, tá, como o maior niilista ocidental, tá? E é esse aspecto que nós vamos ver hoje. Tá, galera? Como eu já disse aqui para vocês, o niilismo não é um conceito criado por Nietzsche, é um conceito que vem desde a antiguidade, especialmente do mundo grego-helênico. E o niilismo nada mais é do que um conceito que aborda o nada, o vazio, a total descrença de valores morais, tá? E esse ponto é importante, tá, pessoal? Descrença sobre valores morais e uma visão cética, tá? Lembrando que esse cético é no conceito helenista da coisa, ou seja, de você entender que tudo é uma convenção social, ok? Da realidade onde o absurdo, e absurdo aqui de novo eu volto ao conceito filosófico de absurdo, não absurdo, né? Como nós entendemos hoje, que é uma coisa mais assim, bizarra e tal, não é essa a ideia. Por isso que eu botei aqui entre parênteses para vocês, que é a tendência em se buscar significado à vida, tá? Essa tendência ao absurdo, ela é presente, beleza? E esse conceito, como eu já falei aqui, desde os pensadores gregos, e o Nietzsche está se pondo ali, ou sendo chamado por muitos de primeiro niilista ocidental, por mais que hoje a corrente da filosofia contemporânea não considere o Nietzsche, né, ser esse primeiro niilista ocidental, né, mas ele vai ressignificar o termo, vai ressignificar o niilismo, já que talvez seja o grande nome e talvez o mais complexo, né, digamos, dessa corrente de pensamento, tá? Bom, vamos ver por que o Nietzsche é tão importante, tão associado com o niilismo. Primeiro, porque ele vai criticar a moral imposta pelo cristianismo, tá? E a incessante busca pela razão. Ou seja, isso é uma crítica bem compreendida aqui no século XIX. Por quê? O século XIX é o século que vem logo após ao chamado século das luzes, século XVIII, o século onde o iluminismo alcança o seu auge de produtividade, e no século XIX, né, com a corrente positivista especialmente, essa ideia de uma razão de racionalizar toda a sociedade, que é defendida inclusive por Kant, tá, que temos aula aqui também sobre ele, essa ideia de você racionalizar os meios, racionalizar o pensamento, racionalizar tudo, tá? Inclusive o próprio Kant é um crítico à razão, né? O crítico à razão pura, que ele fala que a razão não é somente um meio, mas assistam às aulas lá sobre Kant para entender esse aspecto melhor. Ele vai falar que essa crítica pela razão e essa imposição dos valores cristãos, que ainda era muito presente na Europa, por mais que, por exemplo, pensadores como Weber falem muito da questão da desmagificação, que a razão e o desenvolvimento industrial e a modernização tiraram ali um pouco do aspecto místico da sociedade, mas a questão cristã ainda vai ter muita força na Europa do século XIX, especialmente como ideia de civilização, né? Só a gente lembrar ali do fardo do homem europeu, na ideia da marcha civilizatória, que eram usados missionários religiosos, especialmente no continente africano e no continente asiático, tá? Então, o cristianismo ainda tem um peso muito importante, né, na imposição social, na imposição de uma moral a uma sociedade. Então, ele vai falar que essa busca incessante pela razão e essa moral imposta pelo cristianismo vão levar a uma vontade de poder cada vez maior e uma ideia de potência cada vez maior. E aqui potência no sentido político da palavra, tá, gente? Bom, com isso ele identifica a doença social da Europa no período dele, que é justamente esses dois aspectos que nós vimos, a moral cristã e a busca pela razão, tá? O que ele vai chamar de doença social europeia são esses dois aspectos que são inerentes à sociedade europeia e a uma civilização, entre aspas, formada na Europa do século XIX. Daí o niilismo como forma de compreender melhor a vida e ressignificar valores em oposição a esses dois aspectos que nós vimos aqui, a busca pela razão e a moral cristã.
e que o niilismo não seria o fim, mas sim um meio para mudar a realidade, transformando-a em algo melhor. Então, por mais que o Nietzsche critique, por exemplo, em Deus, quando ele fala que Deus está morto, ele tem algumas abordagens um pouco mais, à primeira vista, um pouco mais negativas, por mais que, de fato, talvez Schopenhauer seja mais negativo nesse aspecto do que Nietzsche. Né? Nietzsche ele é muito entendido por uma coisa mais sofrida e tal, e não é muito exatamente essa ideia dele. Ele é um ultra-realista, na verdade. Mas isso fica, né, para a nossa aula específica sobre o Nietzsche. Então, que também está aqui gravada, tá, gente? O niilismo, tá, na visão do Nietzsche, ele não é um fim para nada, ele é só um meio, ele é um caminho para ressignificar essa sociedade. Daí, nas principais obras nihilistas, abordarem muito esse aspecto, com Gaia Ciência, e assim falou Zaratustra, tá? Que talvez seja a obra mais conhecida dele. Bom, e quais são as 4 formas do niilismo na percepção nietzschiana? A primeira delas é o chamado niilismo negativo, tá? Que é uma clara referência ao cristianismo, na qual há uma negação da realidade em detrimento de um mundo superior. Tá? É uma ideia de uma aceitação de uma condição ruim, então a gente pode chamar isso também de fatalismo, né? Quando alguma pessoa morre, quando alguma coisa ruim acontece, naquela ideia de tinha que ser assim, ou então o destino dele era esse, ou então Deus quis, tá? É desígnio de Deus. Toda essa ideia, o Nietzsche vai chamar de niilismo negativo, na qual há uma total negação da realidade, não há um pensamento subjetivo, não há uma racionalização, né? Não há um pensamento sobre isso, e simplesmente uma negação dessa realidade em virtude de um plano, tá? De um mundo superior que seria esse mundo divino, o paraíso ou o céu. Tá? O segundo tipo de niilismo é o niilismo reativo, que ele é referente a uma vida e um mundo perfeito, que não é como deveria. Ou seja, há um entendimento de que o mundo não é como ele deveria ser. Esse mundo ele é imperfeito e que o mundo deveria ser melhor. Porém, Deus está morto, tá? Então o homem ele reagiria a essa imperfeição do mundo, mas ele não reagiria contra esse mundo. Ele reagiria se adaptando a esse mundo, ou seja, há uma ideia de adaptação, mesmo que há uma consciência de que esse mundo está errado, de que esse mundo ele é imperfeito, está equivocado, ele não é da maneira como deveria ser. O outro tipo de niilismo é o niilismo passivo, tá? Na qual se aceita a imperfeição do mundo e a morte de Deus. Os dois aspectos eles são aceitos. E que não há saída a não ser esperar a própria morte em um mundo injusto e desigual. E aqui a gente pode fazer quase uma leitura disso aqui, quase como se fosse a depressão, tá? Ou uma melancolia profunda. Porque você compreende que esse mundo é imperfeito, compreende que o mundo está errado, compreende que aquilo tem que ser mudado. Porém, você vendo a morte de Deus, você simplesmente aceita aquela situação, simplesmente aceita aquela posição. Então não há nenhuma outra saída, não há nenhum outro caminho, não há esperança a não ser a própria morte nesse mundo que é injusto e desigual. Tá? E aqui é um aspecto extremamente sensível do pensamento nietzschiano que leva muitas pessoas a enxergarem o Nietzsche dessa maneira mais derrotada, derrotista, dessa maneira mais negativa, mais melancólica, coisa que não corresponde à realidade. Isso é uma leitura muito superficial de Nietzsche. Nietzsche não era essa pessoa, por mais que ele próprio, talvez, na sua visão pessoal, talvez fosse um pouco disso. Mas é até uma máxima que existe, né, em certas correntes filosóficas de que a não ignorância, ou seja, a você compreender os fatos, te levaria quase que inerentemente, né, a essa situação, a essa inquietude, né, que para alguns pode ser compreendida como algo negativo, visto que vários filósofos, vários grandes pensadores tinham essa melancolia profunda justamente pelo conhecimento, e conhecer a realidade te leva a esses problemas, como o próprio niilismo nos diz. Né? E um quarto tipo ainda de niilismo seria o niilismo ativo, que seria você conhecer e reconhecer esse mundo como injusto, como imperfeito, tá? Porém, você irá superá-lo, ou seja, você vai destruir os valores já existentes
tá? Em busca de uma construção de novos valores, ou seja, você ressignificará a sociedade, os valores nela inseridos. É o que a gente vai chamar de ideologia do martelo, o martelo que vai quebrar, vai destruir essa sociedade e criar algo novo. Por isso que eu falei com vocês que o niilismo ele não é um meio, ele não é um fim, ele é um meio, ou seja, ele é um mecanismo, ele é esse martelo que vai bater, destruir esses valores para criar alguma coisa nova. Daí a ideia do eterno retorno, que também está presente na obra do Nietzsche. Nós falamos sobre ela aqui na nossa aula de Nietzsche, né? Que é uma ideia que bem sinteticamente, ela traz a ideia ali da esperança da ressignificação de valor, ou seja, sempre estaria retornando a algo melhor, ressignificando valores e quebrando antigos valores e antigos paradigmas. E para a gente finalizar aqui, pessoal, às vezes há uma certa confusão entre o niilismo reativo e o niilismo ativo, tá? Eles são diferentes, por mais que eles passem de um mesmo pressuposto, que é o entendimento de que o mundo é imperfeito, o mundo é incorreto, tá? Esse mundo não deveria ser como ele é, tá? A ação que se faz em relação a isso ela é bem diferente. O niilismo reativo busca a adaptação, a partir de uma concepção de que Deus está morto, logo não há uma outra alternativa, senão você mesmo agir. Então você age se adaptando à imperfeição do mundo. No niilismo ativo, nessa mesma concepção de Deus está morto, tá? Você quer destruir, quer mudar os valores, tá? Sempre se lembre da ideiazinha do martelo, destruindo essa situação. Então, o niilismo reativo reage, se adaptando. O niilismo ativo age mudando ou buscando mudar. Beleza, galera? Então é isso. Valeu. Grande abraço. Tamo junto. Valeu.